Bom dia, minha galerinha abençoada do sétimo ano da Escola Estadual, professora Zenilda Gama Torres. Preparados para mais uma aula de geografia e daqui para frente, possivelmente até o término do ano, estaremos estudando as regiões brasileiras, né? E com destaque já nessa primeira aula sobre as regiões, estaremos tratando sobre o Centro-Oeste. Né? Acho que vocês são sabedores que o nosso querido Brasil ele é dividido, ele é regionalizado em 5 regiões. A nossa, que estudaremos de uma maneira bem mais profunda, que é a região Nordeste. Temos a região norte, lá do Amazonas e aqueles estados. Temos a região centro-oeste, a região sudeste e, por último, a região sul do nosso Brasil. Convido você para esta aula, que você possa conhecer. O nosso objetivo dessa aula é que você possa conhecer a região norte, conhecer as suas potencialidades, conhecer as suas belezas e conhecer, logicamente, a história do seu povo, de uma certa forma, conhecer um pouco desta região do Brasil. Então, vamos embora. Vamos começar falando um pouquinho sobre os estados da região centro-oeste. Nós temos o estado de Goiás, certo? Goiás antigamente era um estado só, inclusive muito comprido. Então, em 88, ele foi dividido ao meio. A parte norte ficou sendo chamada de Tocantins e a parte sul, a parte chamada de Goiás. Aqui, só para a gente ver um pouquinho, né, a questão de algumas características, não vou falar tudo, vocês podem depois ver isso aí individualmente, mas temos a cidade de Goiânia, a capital de Goiás, lá nesse estado que é Goiás, existe um número de 7,32% de analfabetos, ainda é preocupante isso aí, e uma população de quase 7 milhões de habitantes, tá certo? Isso aqui é um brasão, geralmente são um brasão que cada estado tem, tá certo? Nós temos o estado do Mato Grosso, né, que tem uma área aí, né, de 903.366 quilômetros quadrados. Ele só tem 141 municípios, apesar de ser muito grande, mas tem poucos municípios. Né? O Rio Grande do Norte, que é bem pequenininho, tem 167 municípios, tá bom? A população é de 3 milhões e 270 milhões vamos lá, 3 milhões e 270 mil habitantes. Tá aqui o brasão, né, do estado do Mato Grosso. Da mesma forma como Goiás, o Mato Grosso antigamente era um estado só, gigante. Foi partido, tá, o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok. Então, isso. Pulou aqui só um slidezinho, mas vamos aqui. O Mato Grosso do Sul. Né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, a sua área é de 357 mil quilômetros quadrados, só tem 79 municípios, muito pequeno, né? E a população é de 2 milhões e 651 mil habitantes. A taxa de analfabetismo é de 8%, né? Esses dados aqui são dados de 2010, que foi o nosso último censo realizado. Eu já falei para você que este ano a gente estaria realizando um outro censo, mas em virtude deste caos que o mundo está vivendo hoje, com essa pandemia, essas coisas vão ser marcadas para outro ano, tá certo?
Então, aqui nós temos o Distrito Federal, lembrando que o Distrito Federal ele não é um estado, ele é uma unidade de federação do Brasil. Por exemplo, os 26 estados do Brasil, eles também são unidade de federação. Agora, o Distrito Federal, ele é só unidade de federação, ele não é um estado, ele não tem governo, né? Ele não tem governador, vai ter tipo uma espécie de prefeito, né? E a área só é de 5.801 5.801 quilômetros quadrados, né? É o tamanho aí da área do Distrito Federal. Pequeno. População já é grandinha, né? Porque praticamente é uma cidade. Tem quase 3 milhões de habitantes, né? Para vocês terem aí uma ideia, quase é mais da metade do que a população de todo o Rio Grande do Norte. A densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas por quilômetros quadrados, chega a ter 502 pessoas, em virtude do tamanho da unidade de federação. A capital, você já sabe que é Brasília, e aqui está o Brasão, certo? Agora vamos, eu tinha pulado um pouquinho, a região centro-oeste, está aqui agora o mapa, né? Olha, região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aqui do lado o Distrito Federal, é uma região que é uma das 5 regiões do Brasil, né? E o tamanho geral, né, de todo a região centro-oeste, ela tem 1.606.000 quilômetros quadrados. É uma região grande, quando a gente pega, se for comparar com o Sudeste e até mesmo com o Sul do Brasil, tá bom? Agora vamos para as informações. Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação da região centro-oeste. A gente já deve ter visto nas outras aulas, né, que, de um modo geral, a vegetação do centro-oeste é o cerrado, tá certo? É o cerrado. O cerrado ele é interessante, porque o cerrado ele pega um pouco de cada vegetação. O cerrado, você vai ter uma parte dele que é caatinga, vai pegar uma parte dele que é região, que é floresta equatorial, vai pegar um pouco de pampas, de estepes. Então, é uma variedade, floresta tropical, né? Nem pampas, nem tanto. Vou até tirar esse nome de pampas do meio. É mais a floresta equatorial, a caatinga, e temos também a floresta tropical, né? Então, o cerrado propriamente dito, né, ele é conhecido porque as árvores elas têm troncos retorcidos, são árvores que muitas delas é separado umas das outras, não tem assim não é uma região muito fechada, não é uma floresta muito densa, tá certo? E tem uma paisagem bastante diversificada. As áreas tem as áreas chamadas de campos sujos, campos limpos, cerradões. Aqui é onde essa região as árvores são mais densas, né? A árvore mais típica desse bioma, lá da vegetação, que é o cerrado, é muito conhecido, é o piquizeiro, né? Cujo fruto é o pequi, que é muito conhecido, né? É um alimento muito consumido na região. Então, muita comida, muito aquilo que se faz por lá em termos de culinária, usa o pequi como receita, né? E a vegetação do centro-oeste ainda, falando um pouco, ela é abundante, mas não é bem comparada, se for comparada com as outras vegetações. Na África, essa vegetação chamada cerrado, ela é chamada de savanas. Então, aqui, elas são conhecidas como as savanas da América do Sul, né? Digamos assim, é o segundo bioma, é o segundo maior bioma brasileiro, né? Pelo tamanho. Isso aqui no início, né? Lógico,
ele era o segundo maior bioma, só ficando atrás da floresta amazônica. Mas, atualmente, a sua área já foi muito devastada, restando apenas 20% do seu total. Que eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Mas grande parte daquilo que se destrói do cerrado é para tirar, para colocar pastos, ou então para praticar a agricultura, nós vamos ver isso aqui a pouco, ou ainda a pecuária, porque para você criar gado, você tem que ter pasto, você tem que ter o que o gado comer. E para você plantar, principalmente a soja, que é a principal riqueza da região, juntamente com a pecuária, é preciso fazer uma devastação no espaço para poder aquele local se adaptar a isso. Então, hoje, só temos 20% daquilo que nós tínhamos no passado de cerrado. Né? É uma informação preciosa e preocupante. Olhando aqui para a vegetação, só para vocês terem uma ideia, que a principal vegetação é o cerrado, mas como eu disse a vocês que tinha uma mistura também de outros biomas, olha só, essa corzinha amarela é o que nós chamamos do cerrado mesmo, ó, o cerrado está aqui. Nós temos essa corzinha mais escura aqui, ó, é a floresta amazônica, essa parte norte toda aqui, ó. E uma grande quantidade, tá certo? Ainda temos a floresta tropical, essa daqui, ó, floresta tropical, e ainda temos o chamado Pantanal, né? O Pantanal, que é essa região todinha aqui, um local extraordinário. Nós vamos já estudar um pouco sobre o Pantanal, né? Uma região muito bonita, muito de uma beleza assim fora do normal. Inclusive é um dos locais que eu ainda penso em visitar, né? Se você enricar e depois quiser me dar um presente, você diz, eu vou dar uma viagem para o pastor para ele passar uma semana lá no Pantanal. E pode deixar que eu me vire com as onças e me vire lá com o jacaré. Não se preocupe com isso. E temos aqui no finalzinho, né, ó, os campos. Os campos. Então, está aqui toda a região centro-oeste e está aqui as nossas tipos de vegetação, com predominância para o cerrado. Se alguém chegar a perguntar para você qual é a vegetação típica do cerrado, da região centro-oeste, é o cerrado. Tem outros tipos? Tem. Ok. Temos a questão da exploração mineral, que eu vou dizer para vocês que lá na região centro-oeste não é somente a pecuária e a agricultura que fazem parte da riqueza, mas nós temos também a extração, né, mineral na região. Para vocês terem uma ideia, apesar de não ser muito conhecida, a região centro-oeste ela abriga diversas reservas de minério, como minério de ferro, que tem, o ouro, através dos garimpos, não é muito, mas temos o diamante, o cristal de rocha, o níquel, o manganês e o urânio, estânio e também o famoso cobre. Né? O ouro ele é muito extraído nos rios, né? Através desse processo aí de garimpagem. As pessoas pegam esses equipamentos, colocam a água e vão ali, pegam aquelas pedras e vão filtrando aí direitinho, lavando e realmente extraindo esse minério tão precioso. Assim também como o diamante. Mas, de um modo geral, o Brasil ele não é um grande produtor de diamante. Né? No maciço de Urucum, no Mato Grosso, encontra-se uma das maiores reservas de manganês do mundo, mas ainda é pouco explorada. Por quê? Por causa da dificuldade de acesso, não tem estrada, o local teríamos de ter um grande investimento para poder aquele local se tornar rentável a exploração do manganês, que é um tipo de minério, né? Tá certo? Ok, então explicado aí essa parte. Sim, aqui não vai dar para mim falar depois, eu vou falar enquanto eu estou lembrando. Esse tipo aí de garimpagem que essas pessoas estão aí fazendo, inclusive parece que uma criança aí no meio, um adolescente, eles usam muito um elemento químico, né? O mercúrio, por exemplo, para separar o ouro do cascalho. Então, esse mercúrio
que é muitas vezes colocado na água, vai contaminar o peixe, o índio pesca o peixe, come aquele peixe contaminado e acaba morrendo, tá certo? Então, esses garimpos, eles trazem algum tipo de riqueza, mas também eles trazem problemas sérios, principalmente para os nossos queridos indígenas, tá bom? Sobre a população, de maneira bem rápida, eu não vou falar muito sobre isso, que eu já havia falado um pouquinho sobre, a, sobre cada estado, né? Ou a região centro-oeste, se você olhar em tamanho do Brasil, a população do centro-oeste só equivale a 7% da população brasileira. O sudeste 42%, o nordeste 28%, o sul 15% e o norte 8%. Então, o centro-oeste é a menor população do Brasil em termos de região, tá certo? Aqui nós, quando falamos no centro-oeste, a gente fala também em turismo, fala também em lugares paradisíacos. Nós temos aqui a Chapada dos Veadeiros no estado de Goiás, um local extraordinário. Nós temos aqui a Catedral Metropolitana de Brasília. Então, a própria Brasília, como todo, o formato de Brasília, que a Brasília tem a parte de Brasília que é planejada, e é quase tudo planejada, mas vai surgindo outros locais mais complicados. Mas o plano piloto de Brasília, o planejamento de Brasília, a cidade de Brasília, ela tem o formato de um avião. As asas, com aqueles bairros, né? E todo aquele corpo do avião. Nós temos Bonito, né, que fica no Mato Grosso do Sul, e temos aqui a Chapada dos Guimarães, com essas quedas d'água de maneira fenomenal. Imagine aqui um banho, aqui embaixo você tirando foto, aqui fazendo selfies, né? E o tamanho disso. Isso aqui é uma foto, imagine isso aqui na realidade, tá bom? Atividade industrial, estou deixando para falar das duas principais depois. A atividade industrial do Centro-Oeste, ela não é muito grande em termos de Brasil, talvez seja uma das regiões que menos seja industrializada, né? A norte e a região centro-oeste. Nós temos a produção fabril, que é a questão de roupas, né? Isso aqui fica em Campo Grande, responsável pela indústria ali. Aí temos também a questão alimentícia, né? Que fica... E temos também Cuiabá, responsável... Cuiabá é a capital do Mato Grosso, né? Responsável pela indústria alimentícia e de borracha, a extração da borracha, né? Corumbá, fácil acesso a matérias-primas e minerais, tá certo? Catalão, no Rio Verde, Goiás, e Três Corações, Mato Grosso do Sul. Então, são, basicamente, se resumindo, a indústria, a ideia de a indústria alimentícia, a questão da borracha. Nós temos em Goiás, o autor aqui não vai dar uma entrada, mas nós temos em Goiás uma produção automobilística, né, que algumas cidades de Goiás, elas cresceram nessa parte de ter montadoras, e nessas montadoras lá existe um processo aonde chamado Porto Seco, que lá em Goiás, onde existem essas lojas de produção de automóveis, montagem de automóveis, a burocracia para entrada e saída de mercadoria, de peça, é muito mais rápido. Então, lá vem crescendo nessa área, no estado de Goiás, tá certo? O estado mais industrializado, questão de prova de Enem, vestibular e por aí vai. O estado mais industrializado do Centro-Oeste é Goiás. É Goiás, tá certo? É Goiás. Não esquecendo que dentro do estado de Goiás você tem o Distrito Federal, que é Brasília. Nele se encontra o DAI, né, o DAI, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Eu já tinha falado agora sobre a questão automobilística, que é uma região industrial, né, da cidade de Anápolis, né, que recentemente recebeu diversos tipos de indústria, né, de medicamento, montadoras de automóveis, como eu já havia falado.
Além da ilha, o município de Catalão é um importante polo minero-químico e metalúrgico. Então, em Catalão, nós temos essa especificidade na indústria, que cuida justamente da metalurgia. Pastor, o que é que o metalúrgico, o que é que a metalurgia produz? Ela produz ferro. Na verdade, ela, ela manufatura o ferro, ela trabalha com ferro, pega o ferro do solo, aquele minério do solo, ele vai derreter aquele ferro, vai fazer ligas de ferro para poder ser vendido para outra indústria que pega aquele ferro, aí faz parafuso, faz porca, faz um monte de objeto, tá certo? Ok. Agora, mostrando aqui, Rio Verde, em Itubiara, Jataí, Minérios e Mozarlândia possui grandes indústrias alimentícias. Né? Então, mostrando um pouquinho mais da indústria do Centro-Oeste. Uruaçu, Minasul e Niquelândia, o próprio nome já denuncia. Possui importantes indústrias de extração de minério. Jaraguá é um polo da indústria do vestuário e Senador Canedo, né, com a indústria de calçadista, né, produção de calçado. Então, só para a gente ter uma ideia de que a economia lá do Centro-Oeste não está somente ligada à produção de gado, leite, carne e a questão da soja. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre essas duas grandes riquezas. Ainda temos aqui antes de chegar lá na soja e no boi, já em Goiás se destaca a produção de algodão, soja, milho e arroz, isso no sudoeste do estado. O Mato Grosso, o chamado Mato Grosso goiano, que é o centro do estado, a principal cultura é a cana-de-açúcar. Né? Essas atividades não são tão expressivas como, por exemplo, o açúcar lá produzido lá nos canaviais de São Paulo, até aqui no Nordeste. A região tem uma participação significativa no cenário regional quanto à produção agropecuária. Isso aqui nós vamos falar agora de maneira mais abrangente. Olha aqui uma máquina que mais parece um transformer, né? Um robôzão aí, isso aqui é uma máquina agrícola. Uma máquina dessa daqui você não compra por... Eu vou aqui, não vou nem chutar valor, mas você não compra por menos de R$ 1 milhão uma máquina dessa não. Né? Logo, uma máquina dessa aí, que é uma colhedeira ou uma colheitadeira, ela colhe soja, trigo, colhe alimento aí que 20 homens eles não estariam recolhendo talvez numa semana. O que uma máquina dessa faz num dia, 20, 30 homens não faz numa semana, para vocês terem uma ideia, né? E a questão da tecnologia, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre esta questão da... Sim, e ainda um pouco sobre a questão cultural. A música sertaneja é um movimento muito forte na região, bem como o forró, visto que tem uma grande porcentagem de nordestino. Então o forró ele é mais forte, não vou dizer que é mais forte, nós temos o forró lá que ele é forte, não por causa do próprio morador, habitante do Mato Grosso, ou então do centro, dos habitantes lá do Centro-Oeste, mas porque tem uma grande quantidade de nordestinos que moram lá. Inclusive, a cidade de Brasília foi construída pelos candangos. Na verdade, eram nordestinos que foram lá trabalhar. Né? Em termos artísticos, em termos cultural, o rock, axé, funk, forró, o técnico brega, a eletrônica, são ritmos com grande destaque. Não que sejam oriundos de lá. Né? Quando se fala essas músicas oriundas de lá, principalmente de Goiás, aí você vai ter o que as pessoas chamam a viola, né? E aquele famoso, deixa eu ver se eu digo lá,
o famoso sertanejo universitário, né? Essas duplas sertanejas, elas vieram muito ali de Goiás. Você pode lembrar aí, né, do próprio Zezé de Camargo e Luciano, salvo engano, são daquela região de Goiás. Leandro, Leonardo, e aí esse pessoal que vieram de Goiás e ganharam o Brasil com as suas músicas, né? E por aí vai. Tá ok? Vamos lá. Agora, a economia de uma maneira mais generalizada, não mais generalizada, mas de uma maneira mais sintética aqui, mais mostrando as principais, nós temos que a região centro-oeste, ela se destaca pelas atividades agrícolas, né? Aqui vai mostrar algumas, já as atividades agrícolas, para depois a gente ver a questão do gado, né? Atividades agrícolas, pegando individualmente o Mato Grosso, se destaca a produção de arroz, principalmente de soja, que é a região centro-oeste é a maior produtora de soja do Brasil, né? O centro-oeste, inclusive é um dos principais grãos que o Brasil vende. É, e você poderia perguntar, pastor, o que é soja? Soja é uma espécie de feijão. É uma espécie de feijão, que ela é produzida, que não é nem muito consumida assim, diretamente. Você pega a soja, vai fazer o cozimento dela como feijão e comer. Não é muito isso. Você da soja, apesar que se come muito também. Da soja, você faz a carne de soja, você tem leite de soja, você tem ração que é feita à base de soja e por aí vai. Mas lógico que as pessoas comem soja também, não comem tão igual como feijão no Brasil. Tanto no Brasil a gente não tem a cultura, principalmente nessas regiões aqui, norte, nordeste, de consumir a soja como alimento, assim, é fazer o cozimento como se cozia um feijão. Temos também o milho, né, que fica principalmente em Cuiabá, o algodão do estado, e a cana-de-açúcar, como nós já havíamos falado um pouquinho, aqui não vou nem me deter muito. No Mato Grosso do Sul, né, nós temos aqui a capital é Campo Grande, se destaca a produção de soja, tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, trigo, e no município de Dourados, a soja, cana-de-açúcar, milho, arroz, e no norte do estado a soja também. Então, mostrando aí a soja sendo cultivada em todo o canto. Já em Goiás, o destaque da população, da produção é de algodão, soja também, milho e arroz. Isso no sudoeste do estado. No Mato Grosso goiano, que é o centro do estado, né, que é o mato chamado Mato Grosso goiano, que é o centro do estado de Goiás, a principal cultura é a cana-de-açúcar. O principal destino da produção de soja, principalmente da soja, é a China e os Estados Unidos. Né? Eles compram a nossa soja e é um mercado garantido, tá certo? Aqui nós vamos agora para a agropecuária, que ele vai falar aqui do agronegócio, não é simplesmente uma atividade de alguém criar 4 vaquinhas no terreiro de casa, no quintal de casa, como muitas vezes acontece aqui no Nordeste, né? Principalmente aqui nos municípios menores, nos estados menores, onde a pecuária, que é a criação de animais, principalmente o gado bovino, né? O gado bovino é vacas e boi, gado equino é cavalo, gado suíno é porco, gado galinhaço e as galinhas, tá certo? A palavra gado, ela generaliza muita coisa. Então, você vai encontrar que né, na produção né, do agronegócio, no que diz respeito da agricultura mesmo, lá não é a questão. E quando eu falo do agronegócio, que vem da agricultura, tanto englobando essa parte do gado que envolve o campo, eles generalizam o agronegócio. Aí lá você tem a agropecuária, né? Você tem a criação de animais e você tem também o plantio. Então, quando se fala no agronegócio, né, lá da região centro-oeste, não é que você vai, como eu falei, criar um gadozinho ao redor da sua casa, ou então plantar um cercado pequeno com seu pai, a mãe, os irmãos ou alguns amigos fazendo
aquela limpeza, aquele trato, aquele manuseio. Quando se fala do agronegócio lá no Centro-Oeste, você vai falar em investimento pesado. Você vai falar em investir em alta tecnologia para se produzir soja. Se fala em alta tecnologia para a criação de gado, né? Então, nós vamos ver um pouquinho disso aqui agora, tá bom? Eu botei isso aqui, você pode dizer, rapaz, isso aqui não tem nada a ver com a aula de hoje. Tem. Os criadores de gado e aqueles que produzem soja, principalmente a soja, lá no mato, lá no centro-oeste do Brasil, eles têm acesso e investem alto em previsão de tempo. Eles são muito antenados com as previsões do tempo, como é que vai ser o tempo daqui a uma semana, se vai chover, se não vai chover, se vai estar mais quente, se vai... Então, tudo eles se preparam. Daqui a um mês, como é que vai estar? Então, eles plantam, eles preparam o terreno, eles se organizam, tudo dentro da tecnologia. Tudo dentro da tecnologia. Inclusive, não é muito difícil você encontrar um fazendeiro pela manhã no cercado, ele com tablet na sua mão, um notebook, um aparelho de alta geração, ele acessando, controlando os seus animais com planilha, tudo muito organizado, né? Então não é brincadeira não. Olha só, isso aqui é um plantio possivelmente de soja, que a gente está aqui vendo, e aqui você está vendo um avião pulverizando o terreno, um avião. Aqui não vai uma pessoa com aquela maquininha, aquele pulverizador de lado, né? Que é aqui no Nordeste a gente chama de pulverizador. Aquele pulverizador que você vai numa manivelazinha aqui e matando as pragas que estão afetando as plantações. Aqui é por avião. Ele sabe no horário certo que o vento vai estar mais sossegado, que esse jato de inseticida, de pesticida vai passando e vai, de uma certa forma, limpando as plantas das pragas. Olha só a tecnologia, né? Olha só aqui, como eu falei a você que o negócio era coisa grande. Aqui não é uma pessoa com a enxada no ombro para sair de casa para trabalhar, não. Isso aqui possivelmente também é um plantio de soja, a soja já no ponto de colher, e só aqui na sua tela você está vendo aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, umas 15 máquinas, umas 15 colheitadeiras fazendo a coleta da soja. Olha, aqui, essa aqui já no tempo de colher, aquela por lá ainda está ainda verde, talvez lá mais pela frente tem um bocado que... Então, assim, ó, aí veja aí que o negócio aí não é de brincadeira, não. Uma máquina dessa aqui que custa milhões, mais de 1 milhão, então, para a estrutura de um fazendeiro para ter um negócio desse, tá certo? E aí é preciso ter todo o manejo de tirar a casca desse grão, né? E o manejo, o preparo, muitas vezes, dentro do próprio, em algumas fazendas, já tem espécie de celeiros que muitas vezes a soja ela já sai empacotada até chegar nos portos e ser direcionada para outros países, né? Então, agora vamos para a questão da pecuária, né? A questão da pecuária, que aqui não é alguém que está criando um garrotezinho enjeitado, não. Já pela foto, aqui pela imagem, vocês estão vendo aqui que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, né? E uma boa parte do gado, inclusive, sai daqui, do centro-oeste, de São Paulo, que já é do sudeste do Brasil. Aqui você tem uma garagem de casa, ou então um quintal onde uma pessoa está tratando lá um porco. Olha só aí. Olha a estrutura dessa espécie de frigorífico. Isso aqui é só uma imagem, né? Essas esteiras elas passam por aqui, com certeza esse espaço é muito maior. Então, aqui é um local que se produz muita carne, é um local que se beneficia muita carne. Aqui, visualmente, aqui a gente tem aqui talvez aqui umas quase 40, 50 pessoas aqui, mas talvez tenha 10 vezes mais pessoas trabalhando aqui nas outras estruturas. Esses frigoríficos gigantescos aí,
Eles empregam 3.000 pessoas, brincando, é uma coisa fenomenal. A carne sendo beneficiada, empacotada e já saindo toda muito organizada, né? Não é alguém que cria uma vaquinha no quintal de casa e tá lá, não. Aqui a produção é fora do normal, certo? Aqui é a riqueza pura. Aqui nós temos, eu vou voltar isso aqui depois, peraí um pouquinho. Tá aqui, a pecuária, só para a gente ver. Isso aqui é um animal, o principal tipo de gado lá é o famoso Nelore, um gado branco, que muitos deles são criados nos pastos, soltos, muitas vezes só é preso na hora de vender, ou então algum tipo de mês antes que eles vão fazer uma engorda maior. Aqui, um animal desse aqui, que é uma espécie de reprodutor, esse animal ele vale milhões, certo? Aí muitas vezes o fazendeiro ganha dinheiro assim, pega esse touro, eles dão um jeito de tirar o sêmen desse touro, que, que é o líquido, né, que é responsável pela questão da reprodução, o sêmen. Esse touro aqui, sem nem transar com nenhuma vaca, esse sêmen desse touro ele é colhido e ele é vendido. Ou então na própria fazenda tem laboratórios, ou nas cidades próximas, aonde eles fazem uma espécie de inseminação artificial, faz uma inseminação onde muitas vezes sem precisar de um touro namorar com a vaca, eles fazem com que eles projetam já os bezerros em laboratórios e muitas vezes o fazendeiro já compra, tipo, vou comprar 1.000 bezerros. Cadê os bezerros? Não, os bezerros vêm aqui dentro de uma caixa de isopor. Aí eles pegam aqueles embriões, aquele bezerrinho que já veio preparado em laboratório, injeta na vaca e a vaca daqui a pouco ela vai parir um bezerro que ela não sabe nem quem é o pai. Né? Se a gente fosse comparar hoje, dizia que era uma filha de chocadeira, que ninguém sabe quem é o pai. Tá certo? Então não é de brincadeira. Então se produz muito. O investimento é alto. Os leilões para a compra desses animais, para a compra de garrote, para a compra de vaca, que também tem a questão da chamada pecuária leiteira. Apesar que grande parte do gado o principal uso dele é a questão da carne. Não? Então, rebanho bovino, isso aqui não é um dado muito recente, acho que de 2016. Lá na região, tem na faixa de 51 milhões de cabeças de gado. É umas besteirinhas que eles têm por lá, né? Principalmente no Pantanal, na região do Pantanal, onde é uma região que é boa para criar. Só é mais complicado na época do inverno, que, que o rio Paraguai ele enche e acaba inundando algumas fazendas, matando até muitos animais afogados. Aqui no Nordeste é a seca que mata, né? E em Goiás, e no Mato Grosso do Sul, que é o estado da região centro-oeste com o maior número de cabeças. Então, o Mato Grosso do Sul é onde se produz mais gado, né? Principalmente o pós do Brasil. Em segundo lugar, se encontra o gado suíno, que são os porcos, com destaque para o estado de Goiás. A produção de leite ocupa uma posição destacada na economia do Centro-Oeste. Então, além da carne, também tem a questão do leite. Para onde é que vem essa carne? Principalmente para a Rússia e para a Europa, né? Inclusive, tem umas confusões, estavam dizendo que tinham encontrado sei lá, coronavírus no asa de um frango, apesar que aqui já é de outros estados, né? Que aqui no Centro-Oeste não produz muito frango, apesar que tem também. Mas aí é mais coisa dessas disputas no comércio mundial, certo? Fechando, mas deixa eu explicar aquele slidezinho que eu falei para você sobre a questão, não sei se eu acho. Está aqui. Só que meio de uma maneira, o extrativismo, né? Eu falei já assim por alto. O extrativismo, que é aquilo que você não planta, você vai lá e colhe direto da natureza. E lá nós temos o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, né? Você vai ter o babaçu, que é uma espécie de palmeira, muito parecida com a carnaúba, que temos aqui também no estado do Maranhão. Nós temos o cristal de rochas, são as principais riquezas extrativistas lá do Centro-Oeste. Isso aqui eu já havia
dito para vocês também, ok? A atividade é esta. Vocês terão 10 perguntas para responder, tanto referente a esta aula de hoje, como a aula da semana passada, tá certo? Procurar responder e postar no meu privado.